Existem pessoas que fariam qualquer coisa para conseguir uma única noite de descanso. Mas o que ninguém comenta é o que acontece quando algo decide aceitar esse pedido. Porque existem formas de cura que não tiram o problema de você. Elas só encontram outra pessoa para carregar. Eu sou o Spectrum X. E hoje eu vou te fazer companhia nessa noite. Em 1996, na periferia de Belo Horizonte, um homem chamado Renato começou a enfrentar esse tipo de problema. No início, parecia comum. Ele demorava mais para dormir, acordava durante a madrugada, voltava a se deitar e encarava o teto até o amanhecer. Nada que um médico não explicasse como ansiedade. Só que, com o passar dos dias, a situação deixou de ser comum e começou a se tornar absurda. Renato simplesmente parou de dormir. Não era exagero. Ele deitava, fechava os olhos, tentava relaxar o corpo, mas a mente permanecia completamente desperta, como se estivesse sendo mantida ativa por algo que ele não conseguia controlar. As horas passavam, o cansaço se acumulava, mas o sono não vinha. Depois de uma semana, o corpo já dava sinais claros de exaustão. Depois de 2, vieram os tremores, a dificuldade de raciocínio e a irritação constante. Após um mês, começaram os primeiros episódios de confusão, lapsos de memória e uma sensação contínua de estar desconectado da realidade. Foi nesse ponto que os sons começaram. Não eram vozes claras, nem palavras compreensíveis. Eram sussurros baixos, arrastados, como se alguém estivesse tentando falar de muito longe ou através de uma parede grossa. Renato não conseguia entender o que era dito, mas tinha certeza de uma coisa: daquilo não vinha da casa, nem da rua, nem de lugar nenhum que pudesse ser explicado. A esposa insistia para que ele procurasse ajuda médica, mas, no fundo, ele já sabia que aquilo não seria resolvido com remédios. Na 11ª semana sem dormir, algo mudou. Numa madrugada abafada, exatamente às 3h12, Renato estava sentado na beira da cama, com os olhos secos e o corpo pesado, quando percebeu que não estava mais sozinho. No canto do quarto, onde a luz mal alcançava, havia uma forma. Uma silhueta escura, parada, alta demais para aquele espaço, como se não pertencesse àquela estrutura. Ele não gritou. Não correu. Não chamou ninguém. A mente dele já estava cansada demais para reagir com pânico. Apenas ficou olhando. E a coisa também olhava de volta. Aquilo se repetiu nas noites seguintes, sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. A presença nunca se aproximava, nunca fazia barulho, nunca demonstrava intenção clara. Apenas existia ali, observando, enquanto Renato permanecia acordado, incapaz de escapar daquela vigília forçada. Até que, em uma dessas noites, completamente esgotado, ele cedeu. Sem forças para manter qualquer tipo de resistência, encarando o vazio do quarto, Renato falou em voz baixa, quase sem energia, que faria qualquer coisa para conseguir dormir. Não foi uma oração, nem um pedido direcionado a Deus. Foi apenas uma entrega, uma rendição total ao desespero. Naquela noite, pela primeira vez, a silhueta se moveu. Não houve palavras, não houve acordo explícito, mas o ambiente mudou. O ar pareceu mais pesado, mais denso, como se algo tivesse sido aceito. E então, da mesma forma silenciosa com que surgiu, a presença desapareceu. Renato dormiu naquela noite. Dormiu profundamente, sem sonhos, sem interrupções, sem qualquer sinal do que vinha acontecendo nas semanas anteriores. Quando acordou, horas depois, sentiu o corpo leve, a mente clara, como se tivesse sido completamente restaurado. Era como se todo o sofrimento tivesse sido apagado de uma vez só. Mas não demorou para que ele percebesse que aquilo não era uma cura. 2 dias depois, o filho dele, um menino de 8 anos, começou a apresentar os mesmos sintomas. Primeiro, a dificuldade para dormir. Depois, noites inteiras acordado. Em seguida, os olhos fixos na escuridão do quarto, sempre no mesmo horário. 3h12 da madrugada. Numa dessas noites, o garoto apontou para o canto do quarto e disse, com a naturalidade de quem descreve algo comum, que havia alguém ali. Renato não respondeu, porque já sabia exatamente do que ele estava falando.
Foi então que a verdade começou a se formar na mente dele, lenta e inevitável. Aquilo não tinha desaparecido. Não tinha sido derrotado, nem afastado. Apenas tinha sido deslocado. O que quer que estivesse mantendo Renato acordado agora estava com o filho. E aquilo não iria parar. Nos dias seguintes, o estado da criança piorou rapidamente. O corpo pequeno não suportava o desgaste. Tremores, fraqueza, confusão mental, tudo acontecendo de forma acelerada, como se o processo estivesse sendo comprimido em menos tempo. Renato assistia a tudo sem conseguir agir. Porque, no fundo, ele sabia que existia uma escolha. E qualquer escolha teria um custo. Na noite em que encontrou o filho caído no chão do quarto, tentando dormir sem conseguir, com o corpo falhando de exaustão, Renato entendeu que aquilo não iria se resolver sozinho. Ele também entendeu que, se aceitasse aquilo de volta, provavelmente não teria outra chance de escapar. Ainda assim, não fez nada naquela hora. Na madrugada seguinte, ele saiu de casa. Dirigiu-se em rumo até chegar a um abrigo, um lugar cheio de pessoas esquecidas, sem família, sem visitas, sem ninguém que estivesse realmente observando o que acontecia com elas. Ele levou comida, sentou com um dos homens mais debilitados do local e, antes de começarem a comer, fechou os olhos. Não fez oração. Não pediu perdão. Apenas pensou. Com força suficiente para transformar aquilo em intenção. Naquela noite, o filho dele dormiu. Profundamente. Como se nada tivesse acontecido. E Renato também. Mas, no dia seguinte, o homem do abrigo não conseguiu mais dormir. Renato nunca mais voltou lá. E, com o tempo, ele entendeu que aquilo não era algo que pudesse ser resolvido, encerrado ou vencido. Era apenas um ciclo. Um fluxo constante que precisava de um novo corpo para continuar existindo. O que mais assusta nessa história não é a presença no quarto, nem o fenômeno em si. É perceber que, quando o sofrimento atinge o limite certo, até o amor pode ser colocado na balança. E nem sempre ele pesa mais. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar dele, encarando aquela escolha, você teria coragem de puxar isso de volta? Ou faria exatamente a mesma coisa? Me conta aqui embaixo.